Fala, meus queridos, mais uma aula de preparação para a segunda fase da UES, uma aula envolvendo nomenclatura de compostos orgânicos. Então tem muita coisa bacana para você discutir comigo nas próximas 5 questões. Vamos lá? E a primeira questão que eu coloco para você, uma questão da segunda fase de 2010.2, onde eu tenho uma estrutura e eu preciso dar nome a ela, tá? Quando eu pego uma estrutura, eu vou logo olhando o grupo funcional, tá? Então repare só comigo o seguinte. Você tem a presença da hidroxila e você tem a presença do cloreto. Então, eu tenho álcool e eu tenho a presença de um haleto orgânico. Mas o que é que me chama a atenção, tá? O que me chama a atenção é que os álcoois, eles têm prioridade na nomenclatura em relação aos haletos. Então, o que é que eu vou dizer para você? Que esse carbono que está ligado à hidroxila, ele é o carbono de número 1. Tiago, eu vou numerar os carbonos da cadeia fechada. Perfeito. Exatamente porque é na cadeia fechada que tem o meu grupo funcional. E eu vou no sentido horário ou anti-horário. Eu vou no sentido dos menores números, né? Como esse cloro está ligado aqui, ó, ao carbono vizinho, então esse é o carbono de número 2. O 3, o 4, o 5 e o 6. Tranquilo? Tiago, vem cá. Aqui você tem a presença do C5H11. Quando eu vou para os itens, ele já fala quem é, né? Que é o pentil. Todos os itens aparece o pentil. Mas, Tiago, esse cara, ele é um grupo alquil. Então, só para aprofundar um pouquinho comigo, aqui você tem um grupo alquil. O que seria um grupo alquil? É um grupo derivado de alcano. E, Tiago, como é que eu sei que esse grupo é derivado de um alcano? Se você adicionar um H a esse grupamento aqui, ó, eu teria o C5H12, né? Que obedece à fórmula dos alcanos. CnH2Ns mais 2. Tranquilo aí? Dominado? Show. Então, Tiago, como é que ficaria a nossa nomenclatura? A nossa nomenclatura você vai colocar em ordem alfabética. Como assim, Tiago? Primeiro você vem com o cloro, né? Letra C. Depois que você vem com o pentil. Então, como é que ficaria a nossa nomenclatura? 2 cloro, 5 pentil. Na cadeia principal, eu tenho 6 carbonos, né? E ela é fechada. Então, ó, a IUPAC não me recomenda colocar o hífen aqui, ó. Quando eu vou citar a cadeia principal, ela não me recomenda colocar mais o hífen, tá? Então, fica ciclo. Aí a cadeia tem 6 carbonos, você tira o H do X, tá? Então, a IUPAC também não recomenda mais você colocar o Hzinho aqui não, tá bom? Então, ó, ciclo X. A cadeia principal só tem ligação simples, né? Hexan. Aí o seguinte, ó. Você tem a hidroxila ligada ao teu anel. Beleza. Tiago, essa hidroxila sempre vai estar ligada ao carbono 1. Então, dizer onde essa hidroxila está, de uma certa forma, é uma redundância. Mas a UES colocou, tá? Então, vamos colocar. Apesar de ser uma redundância, como eu provei para você. Se essa hidroxila tivesse ligado a qualquer outro ponto, esse outro ponto seria o carbono 1. Então, para que informar? Concorda comigo? Então, vamos colocar porque a UES colocou, né? Mas que não precisava que você colocar. Então, vamos ter aqui o hexan 1O.
Dominado aí? Tranquilo? Então, nosso gabaritozinho aí, letra D de dado. 2-cloro, 5-pentil, ciclohexano, 1-ol. Então, lembrar que eu não uso esse hífen mais. Eu não uso esse H, tá? Quando houver aqui, ó, um termo antes, um prefixo. E aí eu não preciso utilizar esse 1, porque ele é uma redundância. Tranquilo? Então hoje, ó, muitas questões polêmicas. Viu? Então gabarito, letra D de dado. Olha essa questão 2 da UES, outra questão que vai gerar uma certa polêmica, tá? O S. Vem comigo, ó. Você tem 4 compostos para dizer se a nomenclatura condiz com a estrutura. Vamos lá. A letra A, perceba que eu tenho uma ramificação e eu tenho a insaturação. A prioridade é a insaturação. Então, Tits, que eu trago você para cá. A prioridade é a insaturação. A extremidade mais próxima da insaturação é a direita, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, Tiago, dizer aqui, ó, pente 3 já está errado, tá? E o metil está no 4, né? Ó. Então, essa nomenclatura, falso. Eu vou para a letra C agora, tá? O carbono do grupo funcional, no caso aqui a carboxila, é o carbono de número 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4. O metil está no 4 e não no 3. Falso. A letra D, um absurdo, porque isso aqui é uma cetona. E aqui ele coloca como sendo um aldeído. Falso. Beleza. Aí eu vou para a letra B. Aí vem a polêmicazinha, tá? O que é que ocorre? Você tem uma cadeia fechada de 3 carbonos, que é o ciclopropano. Aqui você tem o grupo metil. E aqui você tem o grupo isopropil. O que é que a IUPAC recomenda? Que você, quando tem 2 grupos, olhe para a questão da ordem alfabética. Então, o I vem primeiro do que o M na ordem alfabética. Então, esse carbono aqui, ó, o que é o correto, tá? Esse carbono aqui, seu carbono 1. E esse, seu 2. E aqui, o 3. Então, como é que seria o nome correto desse cara, tá? E eu teria um isopropil, dois metil, não coloco mais o hífen, ciclopropano. Só que antigamente você dava a numeração de acordo com a complexidade. Tá? Então, por exemplo, o grupo de menor complexidade, antigamente, era o carbono de número 1. Então, vou colocar aqui, ó, de verde, para te mostrar como era feito antigamente, tá? Então, esse carbonozinho aqui, ó, ele era o carbono de número 1. E esse, o 2. O grupo de menor complexidade, ele teria aí, quem estivesse ligado a ele, a numeração 1. Então, antigamente, você fazia isso, né? 1 metil, 2 isopropil, 'ciclopropano. Tá? Então, aqui é o atual, aqui o antigo.
Então você marca a letra A, a letra B, desculpa, com essa ressalva. Dominado aí? Tranquilo? Questão 3. Olha essa questão como tem um nível bem elevado, tá? Tiago, você tem aí o tal de ferroceno. E olha o comando da questão. Assinale a alternativa que associa corretamente a classe a que o ferroceno pertence com o nome do anel ligado ao ferro, tá? Então é o seguinte, ó. Quando você analisa esse composto, esse cara eu posso classificar como sendo um organometálico, exatamente porque eu vou ter a interação de um metal com um carbono. Sendo mais específico, esse cara seria um metaloceno. Tiago, um metaloceno, eu vou ter isso aqui, ó, o metal ligado ao C5H5 por 2 vezes. Então, informação que é bem específica, mas que eu poderia tirar daqui, ó, do nome, ó. A US me deu aqui o tal do ferroceno, né? Se eu tirar aqui o ferro e colocar de forma geral, né, o metal, então eu teria um metaloceno, tá? Não pode ser um composto de Grignard, porque o composto de Grignard, a sua característica é de ter um magnésio ligado a um halogênio, né? E isso não rola aqui, tá bom? Então, a letra C descartaria fácil. Show? Mas, Tiago, vem cá. Quem é esse grupo B aqui? Você tem um anel de 5 membros, não é isso? Vou desenhar aqui, ó, de forma mais simples, tá? Um anel de 5 membros. E você tem aqui, ó, o processo de ressonância, concorda? Beleza. Eu vou colocar aqui, ó, ligações pi alternadas, tá? Então aqui, ó, pi, não pi, pi. Mas, Tiago, eu nem posso colocar uma pi aqui, nem uma pi aqui. Perfeito. Para que você tenha um processo de ressonância, você tem que ter um carbonozinho aqui, ó, com uma carga negativa. Dominado? Então perceba comigo, ó. Vou colocar aqui os hidrogênios, tá? E aqui você tem um Hzinho. Beleza. Se você analisar comigo, todos os carbonos, eles vão ser do tipo sp2. Os carbonos que fazem pi, eles são do tipo sp2. Perfeito. E esse carbono, essa carga negativa aqui, ó, vai representar um orbitalzinho com 2 elétrons. O que era do carbono e o que ele ganhou, que é a carga negativa, né? E se você for determinar a hibridação dele, quantas ligações sigmas ele faz? 3, né? 1, 2, 3. Quando eu faço 3 sigmas, sp2. Então, esse carbono aqui, ó, também é do tipo sp2. Então, todos os carbonos são sp2. E esse par de elétrons não ligante, como esse carbono não faz pi, esse par ele entra em ressonância.
Então, olha que situação específica, né? Quando o meu átomo tem um par de elétrons não ligantes e ele não faz pi, esse par ele entra em ressonância. Show? Então, Tiago, como entra em ressonância, esses elétrons eles atuam como pi. Então, perceba, ó, pi, não pi, pi, não pi, pi, não pi. As ligações pi são alternadas. Deixa eu colocar aqui minha ponteirazinha laser para ficar mais fácil você enxergar comigo. Olha aqui, ó. Pi, não pi. Pi, não pi. O par atua como pi. Depois, ó, não pi. Eu tenho ligações pi alternadas. Eu tenho a presença de uma cadeia fechada. Os carbonos são do tipo sp2. E vamos ver se obedece à regra de Huckel. E eu vou ter aqui, ó, 4N mais 2 igual a 6, né? Que são os números de elétrons πs. As duas πs, né? Que representam 4 elétrons, mais o par não ligante. Duas πs. Então, N igual a 1. Quando o número é inteiro, obedece à regra de Huckel. Então, eu tenho cadeia fechada, eu tenho ligações π alternadas e eu obedeço à regra de Huckel. Então, se trata de um composto aromático, tá? Tiago, então vem cá, como é que seria o nome desse carinha aí? Então, eu tenho uma cadeia fechada, ciclo, essa cadeia tem 5 carbonos, pente. Quando eu tenho duas ou mais insaturações, eu uso a letra A, né? Então, penta. E eu tenho duas duplas, né? Então, de N. Como se trata de um ânion, então vem a terminaçãozinha il, né? Então, ciclopenta de enil. Então, Tiago, nosso gabarito, letra A de avião. Então, uma questão bem específica com um nível um pouco mais alto, né? Tiago, questãozinha de número 4. Aí outra questão de segunda fase o S, exigindo mais do aluno, né? E ele me deu aqui no comando o seguinte, ó. Assinale a opção que corresponde somente a compostos orgânicos oxigenados. Vem comigo, ó. Quando eu tenho a terminaçãozinha OATO, isso aqui é de um éster. A vitamina C, ela recebe o nome de ácido ascórbico, né? E o ácido ascórbico, o termo ácido, se refere a uma função oxigenada. Lembrando que a acidez da vitamina C se dá em função do enol, beleza? E quando eu pego o formol, você tem um aldeído. É o formaldeído, né? Ou metanal, que é uma função oxigenada. Então a letra A, perfeito. A anilina é a fenilamina, que é uma função nitrogenada, o que torna o item falso. O vinagre é o ácido acético, função oxigenada. A adrenalina, eu tenho o fenol, o álcool e a amina, também tem oxigênio. Agora, naftaleno, isso aqui é um hidrocarboneto, né? Eu tenho 2 anéis lá condensados, lembra disso? Então aqui, ó, falso. O éter é uma função que tem oxigênio, perfeito, né? E a ureia, você tem uma diamida, né? Ou seja, você tem a presença de oxigênio. E na letra D, você tem o álcool, propanol, função oxigenada. A creolina é um fenol, função oxigenada. Agora o clorofórmio, ele é um maleto.
eu tenho assim, ó. No clorofórmio, eu tenho 3 cloros e o hidrogênio. Então, não é uma função oxigenada. Então, mais uma questão que exige uma maturidade maior do aluno. Lembrando que é importante você estudar esses pontos, porque uma questão na UES faz uma diferença muito grande. E a quinta questão, uma questãozinha mais light, né? Para você dizer o nome dos grupos substituintes. Então, baby, olha para cá. No primeiro grupo, repare só. Você tem a presença de um grupo substituinte. Esse tracinho aqui, ó, é o local de entrada na cadeia principal. E perceba que o local de entrada está em um carbono secundário. Tranquilo? Então, o nome desse grupo aqui, ó, é o sec-butil. Show? Tits, quando eu pego o segundo grupo, você tem 2 carbonos, et, tem ligação dupla em, e todo grupo substituinte, a terminação il, é o etenil, que usualmente é chamado de vinil. Show? Opa, Tits! O terceiro é fácil. Quando você tem um anel ligado a um carbono e o local de entrada nesse carbono, esse cara é o famoso benzil. Tranquilo? E no último, vem cá, aqui é o local de entrada, né? Beleza. O local de entrada é sempre o carbono de número 1. Então, 1, 2, 3. Tiago, se aqui eu tivesse um H no local de entrada, seria o tolueno, concorda? Mas perceba que você tem um local de entrada no carbono 1 e o grupo metil está no 3, né? O que me faz chamar de meta-toluil ou M-toluil. Dominado? Então, só revisando comigo. Esse carinha é o tolueno. Se o local de entrada for aqui, ó, na cadeia principal, é o ortotoluil. Beleza? Se eu tiver isso aqui, ó, é o metatoluil. E se porventura eu tenho assim, eu tenho paratoluil. Dominado? Então vamos conferir. O radical 1 é o terc-butil? Falso. O radical 2 não é o alil, é o vinil. Quando eu pego o 3, aí eu tenho o benzil. E o D, paratoluil, não, é o metatoluil. Então, gabarito letra C de casa. Pessoal, um cheiro, que Deus abençoe muito. Espero que vocês tenham revisado mais um pouco aí de nomenclatura de compostos orgânicos, tá? E aprofunde, é importante. Show? Beijo!